Muito boa tarde, minha Paraíba. É terça-feira, dia 18 de outubro de 2022. Nós estamos ao vivo nesta terça-feira, day after do primeiro debate do segundo turno entre os candidatos que disputam o segundo turno. João Azevedo e Pedro Cunha Lima protagonizaram aqui um confronto que marca aí o início efetivo do segundo turno das eleições aqui na Paraíba, e você vai ver ou rever alguns dos principais trechos da noite de ontem, desse debate que parou o Estado, está acompanhando aí para fazer a escolha no dia 30. Aqui comigo no estúdio você acompanha uma conversa com o deputado federal reeleito Rui Carneiro, que está aqui conosco para falar sobre o que é que pensa aí desse próximo mandato na Câmara Federal e, naturalmente, fazer algumas análises da disputa eleitoral na Paraíba e no Brasil. Segue conosco para você ficar por dentro aí de todas as notícias da política no Estado e no país. Deixa eu cumprimentar meu convidado, então, logo, para ele acompanhar junto comigo as matérias que virão por aí. Deputado Rui Carneiro, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Cumprimentar a todos que nos assistem. Para mim é uma grande satisfação estar aqui no programa. Primeira vez, inclusive, pós-eleição, aproveitando para agradecer o convite e também a todos aqueles que nos ajudaram no dia 2 de outubro. Parabéns pela votação. Você estava esperando algo mais ou o importante é garantir o mandato? Não, tivemos uma votação, por mim, considerada grande, fruto do nosso trabalho, das nossas bandeiras. Eu que ando muito pela rua, converso muito com as pessoas, a gente tem a oportunidade de saber o grau de satisfação das pessoas com a sua atuação, com o seu mandato. E isso, mais do que até o número da votação, me deixou extremamente feliz, extremamente satisfeito em ver que as pessoas reconhecem, admiram o trabalho que nós temos na saúde, na área social, na causa social, contra privilégios e alguns outros. Fiquei extremamente feliz com a eleição. E João Pessoa, que é, na verdade, a principal cidade do Estado, do ponto de vista do tamanho eleitoral, inclusive, e sua base de disputa política. Você disputou a prefeitura de João Pessoa, uma expectativa para a próxima eleição municipal. Como é que você saiu de João Pessoa? No nosso entendimento, bem. Inclusive porque devem ser consideradas as diferenças de estruturas de candidatos. Na eleição passada nós tivemos em João Pessoa 22 mil votos, nessa eleição quase 28 mil e mais de 100 no Estado. Agora, então, o filho do seu adversário em 2020, o prefeito Saulo Lucena, o deputado eleito federal Mercinho Lucena, teve mais de 54 mil votos em João Pessoa, quase o dobro seu, né? Isso é o que eu estou lhe dizendo. Tem várias variantes nessa questão de votação. Como também teve um Cabo Gilberto, que teve um resultado extraordinário pelo trabalho que faz na área de segurança e também, vamos dizer assim, teve o apoio de grande parte dos eleitores de Bolsonaro. Então, cada caso tem que ser analisado de forma separada e, logicamente, sempre comparando as estruturas. Deputado, vamos conversar sobre mais temas, mas eu quero lhe convidar, não sei se você acompanhou ontem ou não acompanhou o debate, para a gente acompanhar aqui uns trechos da noite de ontem. Vamos começar pelo debate que eles e o confronto que eles travaram, João Azevedo e Pedro Cunha Lima, sobre investimento, sobre a economia na Paraíba. João, por muitas vezes, fala que é importante trazer sempre a verdade, mas, vez por outra, ele desvia um pouco do que acontece de fato. Em relação à redução do ICMS da gasolina, o governador da Paraíba entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para desfazer a lei que nós aprovamos no Congresso Nacional. Em relação ao ICMS frete, o atual governo, perceba que ele disse, nós acabamos agora, véspera de eleição. Para o governo funcionar, teria que ter eleição a cada 6 meses. Porque por esse tempo todo houve a cobrança que massacra quem empreende. Isso é terrível, porque tira postos de trabalho, dificulta a movimentação da economia. Energia solar, eu conversei com uma pessoa ligada ao setor hoje. Eu tive esse cuidado. E no Nordeste, de todos os estados que o Nordeste tem, apenas 2 fazem essa cobrança, não é estratégico. Inclusive, Pernambuco, aqui um estado vizinho,
fez uma ação que eu não entendo porque a Paraíba ainda não buscou fazer isso, que é fazer uma parceria público-privada para que, do que o Estado gasta com energia, se oferte parte disso com energia renovável, energia limpa, e com essa ação você tem a diminuição imediata do valor, em aproximadamente 20%, varia de acordo com o modelo. Então a gente vai fazer a Paraíba ser competitiva, sem cobrar mais imposto do que estados vizinhos, e vamos aproveitar as oportunidades. A Paraíba é o estado mais competitivo do Nordeste. E quem está dizendo isso não é o próprio estado numa autoavaliação. Quem está dizendo isso é o Centro de Lideranças Públicas, vinculado à Fundação Getúlio Vargas e à Bolsa de Valores de São Paulo. Essa avaliação é feita sobre 10 pilares, em que é analisada a segurança pública. Nós somos a melhor segurança pública do Norte e Nordeste. É avaliado a questão da infraestrutura. Nós somos a melhor infraestrutura do Nordeste. Avaliado as questões de inovação. Nós temos as melhores políticas de inovação do Nordeste. Tanto é assim que a Paraíba é o estado brasileiro que tem maior quantidade de serviços disponíveis pela internet ao cidadão. Essa competitividade, ela é real. Ela está posta. E nós temos, sim, atraído grandes empresas para cá. A Consul, a Brastemp, a Capsberg, o Magazine Luiza, todas se instalam aqui com seus centros de distribuição. Olha, no momento do debate, além de falar de questões administrativas e economia, como vocês viram agora, houve um confronto direto sobre a disputa presidencial. O governador João Azevedo perguntou a Pedro Cunha quem ele voltava para presidente. Vamos acompanhar aí. Eu estou aqui para discutir a Paraíba, mas nós temos um assunto crucial para debater. No próximo dia 30, os paraibanos e brasileiros vão escolher o próximo presidente da República. E, candidato, eu mesmo reconhecendo e respeitando as divergências que existem, evidentemente, eu tenho um lado. Eu tenho um lado. Todos sabem que eu voto no presidente Lula, voto no 13 e verdadeiramente, de uma maneira muito clara, em quem você vota para presidente da República? Primeiro, João, trazer um esclarecimento, talvez você não saiba disso, né? Morando no apartamento funcional do Senado, eu poderia receber auxílio moradia, no valor de mais de R$3.000. E eu fui dormir pensando nisso, a consciência pesou, e eu não aceitei ficar com esse auxílio. Poucos fazem isso. Você recebeu super salários no governo anterior que você fez parte. Eu não teria aceitado receber um salário acima do teto constitucional. Num segundo mandato de deputado federal, já não tinha mais meu pai no Senado, ele perdeu a eleição. E eu paguei um aluguel em Brasília. Do salário, inclusive, né, que me coloca num lugar privilegiado, eu não preciso de auxílio moradia. Então pagava um aluguel em Brasília e pagava um aluguel aqui em João Pessoa, cumprindo com uma obrigação. Você fala de gastar 500 mil em divulgação. Você gasta por ano mais de 33 milhões de reais para fazer propaganda de si mesmo, para ficar se defendendo. Pesquise quais portais, quais blogs o nosso mandato colocou recurso. No governo do estado existe uma mentalidade de ficar blindando o governador com esse dinheiro que faz muita falta em outras áreas. Eu vou repetir, mais de 33 milhões de reais. Para o Hospital São Vicente de Paulo foi R$1.200.000 por mês. Então, de fato, a gente tem uma diferença de maneira de enxergar esse tema. Você não foi capaz de dizer que considera errado que o orçamento da Assembleia seja maior do que o orçamento da nossa Universidade Estadual. Mas em relação à minha posição para a presidência, eu vou manter uma posição de independência. Independentemente do presidente eleito, estarei no governo federal buscando apoio, buscando investimentos. A Paraíba não pode se dar o luxo de não contar com o apoio do governo federal. Eu não tenho bola de cristal. Eu não sei quem vai vencer a eleição. Então, eu vou manter uma posição de independência e manter o foco na Paraíba. O meu lado é o lado da Paraíba. Eu quero debater o nosso estado. Eu não quero trazer o debate da discussão nacional. A gente está fazendo uma disputa em relação ao nosso estado. Candidato, ser governador é ser instado permanentemente, todos os dias, a tomar decisões. Não podemos jamais abdicar desse dever. Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos nos acovardar de demonstrar para a sociedade as nossas posições administrativas e políticas. Até porque há uma necessidade clara
de que a população saiba exatamente o que nós queremos, o que nós pensamos. A relação institucional entre governo do Estado e presidência da República, ela terá que acontecer naturalmente, independente de quem vença a eleição. Mas é importante deixar claro aqui, verdadeiramente, em quem você vota para presidente, quem você apoia. Lá no dia 30, quando você chegar na urna, eu espero que você vote 40 para governador, quem você vai votar para presidente da República? Você vai cravar o 13 de Lula? Eu tenho uma posição muito clara. Talvez não agrade, né, porque faz parte de uma estratégia eleitoral do governador que poderia estar debatendo a Paraíba, poderia estar dizendo o que fez pela Paraíba, o que vai fazer, mas como esse debate muitas vezes não interessa tanto, né, tem uma estratégia de nacionalizar a eleição. Não, eu sou candidato a governador da Paraíba, eu tenho uma posição muito clara. A Paraíba é o nosso estado, mantém uma posição de independência, né, que talvez não agrade do ponto de vista eleitoral, né, mas é a minha posição. E desde o começo dessa caminhada eu tenho dito, repetido isso, insistentemente, né, porque existe uma estratégia, né, de confundir as eleições. Não. Está tendo uma eleição nacional, o debate foi ontem, cada um vai acompanhar, vai escolher o seu voto, respeito o voto de cada um. Eu quero ser governador dos lulistas, dos bolsonaristas, de quem votou em Ciro, em Simone, e vou preservar essa posição de defesa do nosso Estado. Independentemente do presidente eleito, estará aqui um governador que vai saber construir relação com o governo federal para fazer a Paraíba crescer. E no debate, o governador João Azevedo apresentou a defesa aí da sua gestão. Se nós fizemos tanto nessa Paraíba nesses últimos anos, mesmo com pandemia, imagino que nós não conseguiremos fazer agora que estamos vencendo a pandemia. Nós somos um governo do cuidado com as pessoas. Nós somos o governo do Opera Paraíba. Nós somos o governo que teve nota 10 do IPEA pelo enfrentamento da Covid. Nós somos o governo de tantas políticas públicas como está na mesa, como o programa de travessias urbanas, como o governo das escolas de tempo integral, do governo da harmonia entre os poderes, do governo da paz institucional que reina nesse país, nesse estado principalmente. E eu fico muito feliz de poder, nesse momento, dizer e me dirigir a cada cidadã paraibana, dizer que nós estamos numa reta final de uma campanha em que é preciso conhecer verdadeiramente os candidatos, é preciso fazer a sua avaliação e eu espero que esse debate que nós realizamos agora tenha servido exatamente para subsidiar cada um dos senhores e senhoras na melhor escolha para o seu voto. E eu não tenho dúvida que o melhor voto é lá no dia 30, votar 40 para esse projeto continuar. O candidato Pedro Cunha Lima também fez uma defesa, naturalmente, do próprio nome e mandou um recado aí para os telespectadores. A quem está nos acompanhando aqui nesse momento relevante para debater o nosso estado, a Paraíba, que tem profundos desafios, que merece viver um novo ciclo, com um ritmo novo, mostrando resultado, com mais eficiência. Podem ter certeza que eu carrego no meu coração a vontade de fazer bem feito, a vontade de acertar. Eu quero entregar o meu sangue novo, a minha melhor energia, disposição de inovar. Está na hora, é um ciclo de 12 anos, está na hora de deixar entrar um ar novo para que a mudança possa assumir um papel na Paraíba, fazer melhor na saúde, acabando com a interferência política para o acesso aos hospitais. Faz um sistema tecnológico, transparente, com critérios. A gente que vai ter uma estrutura de fiscalização mais robusta, uma delegacia da saúde para ter um olhar muito rigoroso para acabar qualquer tipo de desvio que a gente viu e lamenta profundamente por isso. A gente quer fazer o governo da educação, iremos fazer o governo da educação, essa que é a prioridade número 1. Então eu tenho buscado dedicar o meu melhor, estou pronto para assumir esse papel, contando com a colaboração de muita gente, inclusive com o setor produtivo, com a sociedade civil, de modo geral, fazer um governo mais acessível, mais aberto, que dialogue mais, que possa escutar mais as soluções que cada um apresenta. Desde o início dessa caminhada, eu tenho feito um pedido para que cada um possa me conhecer pelo meu trabalho, pela postura que carrego até aqui.
Ok, deputado Rui Carneiro, o que é que você achou Enfim, como é que você está achando da campanha do segundo turno e da postura do seu candidato Pedro Cunha Lima? Acho que Pedro foi muito bem no debate. Antes disso, parabenizar a TV Arapuã, o Grupo Arapuã, que tem feito sempre grandes debates, desde a eleição de prefeito, que eu participei, que é uma oportunidade, seja no rádio, seja na televisão, para as pessoas tomarem conhecimento do conteúdo dos candidatos. Eu acho que Pedro foi muito bem no debate. Porque Pedro diz o que fez, o que pretende fazer e a postura que tem. Me desagrada muito, isso serve para qualquer candidato, você querer ancorar o seu nome como sendo o candidato de Lula, ou sendo o candidato de Bolsonaro, ou sendo o candidato de quem quer que seja. Eu acho isso uma pobreza. Então você acha que Pedro está certo na postura dele de neutralidade? Não, independente de neutralidade. Pedro poderia até apoiar Lula ou poderia apoiar Bolsonaro. Eu, por exemplo, quando fui para as ruas agora disputar a minha reeleição, eu mostrei o meu trabalho. Olha, nosso trabalho nessas áreas foram esses. Isso transformou a vida das pessoas dessa maneira. E o nosso objetivo é continuar esse trabalho. Não é eu chegar na rua e dizer, olha, vote em Rui, porque Rui é amigo, ou é o candidato de Bolsonaro, ou é o candidato de Lula. Isso, para mim, é de uma pobreza infinita. Então, o que eu gosto em Pedro, e também por isso o apoio, é que ele é um parlamentar preparado. Em 2 mandatos foi presidente da Comissão de Educação, é respeitado no Congresso, é ficha limpa, de bom conteúdo. O que o cidadão que assistiu ontem à TV Arapuã e viu aquele Pedro é verdadeiro, é real. É ele, exatamente ele. Até muitas vezes em dizer, como ele mesmo comentou, no paralelo entre a universidade e a Assembleia, de dizer coisas que muitos não teriam coragem, mas que tem que ser dito. Como no passado, lá atrás, quando eu era deputado estadual, que nós levantamos o tema nepotismo, os deputados chegavam para mim e diziam, Rui, você é louco, quer demitir aqui os nossos parentes, mas isso é uma realidade. O que Pedro tem trazido e mostrado à Paraíba são realidades. Você defende nós, só para finalizar, nós estamos na linha daqueles que acreditam que nós temos que ter uma transformação, tem que ser feita uma ruptura. Quem estiver satisfeito, logicamente, e é legítimo, e é democrático, com o atual governo, acha que o atual governo está indo muito bem, aí vote na reeleição do governador. Quem acha que não, que é o meu caso, vote pela mudança. Deputado, o deputado Pedro Cunha Lima, ele tem aí um discurso e apresenta ali as evidências que faz na prática de corte de privilégios dos benefícios que são dados a um deputado federal no Congresso. Você concorda com essa fala dele? Mas aí eu pergunto mais. Além de concordar, você acompanha Pedro? Você corta esses benefícios também? Vou lhe dar apenas um exemplo bem claro. O autor do projeto que acaba com auxílio mudança na Câmara, que é uma excrescência sem fim, um deputado, para quem não sabe, no início e no final de cada mandato recebe mais um salário para uma mudança que não existe. O autor desse projeto sou eu. Só 2 parlamentares deixaram de receber esse benefício da bancada da Paraíba. Eu e Pedro Cunha Lima. Eu deixei de receber, que é um formato, e ele recebeu e doou para uma instituição de caridade. Estou lhe dando aqui um exemplo. Tem certas situações que não cabe mais. Como no passado, por exemplo, eu lutei pelo fim do 14º, 15º salário. Até bem pouco tempo, um vereador, um deputado, um senador, além do 13º, que você, por exemplo, como apresentador do programa tem, ou como câmera que está aqui nos filmando tem, os parlamentares tinham 14º, 15º salário. Qual é a lógica disso? Isso é uma excrescência. Então, o que Pedro levantou no debate e levanta em várias oportunidades são excrescências que existem e têm que ser modificadas. E o que me chama a atenção são pessoas que dizem estar do lado da população, que têm compromisso com os mais humildes e, na hora de tratar esse discurso, elas se fecham. Porque, de maneira muito clara, é com esse recurso, muitas vezes,
que falta o dinheiro para a saúde, para a educação, fora também problemas de corrupção. Mas isso é uma cesta só, é o mesmo recurso. Quando você tira para lá, falta para cá. E esse debate é um debate que tem que ser feito na Paraíba, independente até só da eleição de governador. E tem que ser feito na Paraíba também um debate de cortar as verbas da Assembleia Legislativa? Olha, a Assembleia Legislativa tem o duodécimo. A comparação que Pedro faz é uma comparação lógica. É injusto você ter uma UEPB com 21 mil alunos, com um orçamento da Assembleia com 36 deputados, sendo maior do que esse orçamento da universidade. Isso tem que ser debatido. Ninguém está dizendo que vai cortar pela metade, ninguém está dizendo que vai deixar os deputados sem assessor. O que está sendo dito é que isso tem que ser discutido. Isso tem que ser discutido. Isso não pode ser tampado por uma cortina e esse assunto ser escondido, porque é o que muito se faz na Paraíba e muitas vezes no Brasil. E, para ser bem honesto, não é só na Assembleia, é no Judiciário de maneira geral, em várias circunstâncias, isso tem que ser debatido. Muitas vezes a diminuição da máquina pública, uma série de situações que o Brasil, e aí, logicamente, a Paraíba está dentro desse contexto, precisa rediscutir. Isso é um fato necessário. E esse tema está servindo também para debate na campanha de governador, inclusive porque nós estamos num estado que tem milhares de pessoas morrendo de fome, milhares de pessoas desempregadas e que muitas vezes alguns desses recursos poderiam estar sendo usados para preparação de mão de obra, para dar alimentação, para a questão de saúde. Por exemplo, essa semana em João Pessoa, 3 unidades básicas foram interditadas pelo Conselho de Enfermagem. E isso acontece diariamente. Então, está faltando gestão. Um exemplo, está faltando recurso, um recurso que pode estar sendo gasto de uma maneira equivocada. Isso é que as gestões modernas têm que trazer transparência na gestão, transparência para fazer esse debate e as soluções, principalmente para quem mais precisa. Deputado, tenho muitas perguntas aqui para fazer. Deixa eu ver se eu consigo colocá-las em ordem aqui. A primeira delas, você falou aí em escondido, esse tema não pode ficar escondido. Por falar em escondido, é um tema que foi trazido no debate de ontem e o candidato Pedro Cunha Lima reage, né, em relação, muito forte em relação a esse tema, que é qual é a verdadeira influência e o grau de influência e participação do ex-senador Cássio Cunha Lima na campanha de Pedro Cunha Lima e no eventual governo? O mesmo meu, o mesmo de Domiciano Cabral, que é o vice, o mesmo de pessoas que estão ajudando. Por exemplo, Pedro atende, nessa questão do segundo turno, um exemplo que Veneziano se uniu ao nosso projeto. Veneziano está conversando com prefeitos que votaram nele para vir apoiar Pedro. Eu, da mesma maneira, conversando com alguns meus que não tinham votado em Pedro no segundo turno para votar, com lideranças políticas. Da mesma maneira, Valber Virgulino, da mesma maneira, Cabo Gilberto, da mesma maneira, todos que estão ali. E da mesma maneira, por que não, Cássio, que tem experiência, que já foi governador e que é o pai do candidato. Isso é legítimo. A família, os amigos de João Azevedo também devem estar procurando apoios para ele. Então, essa questão de querer apagar Pedro ou diminuir Pedro porque o pai foi governador, isso é um equívoco. Quem conhece Pedro, e os debates já têm mostrado isso de maneira muito clara, estão vendo que ele tem um estilo próprio, ele é preparado e, como já foi dito antes, Pedro é Pedro, Cássio é Cássio. Cada um com a sua identidade, cada um com o seu formato, como, por exemplo, já existiu o senador Rui Carneiro, que tinha o estilo dele, as características dele, e agora tem eu, entendeu? Então, isso é uma conversa menor, como mesmo foi dito ontem no debate. O que tem que se discutir, o que tem que se mostrar à população, primeiro, quem é o candidato? Qual é o histórico do candidato? Ele é ficha limpa, ele é preparado, o que é que ele tem para mostrar? E quais são os objetivos dele para o Estado? Isso, para mim, é que é o importante. Independente de eu ser deputado, independente de eu estar votando em Pedro no segundo turno, como cidadão, é isso que eu observo quando eu vou fazer uma análise dos candidatos.
Deputado, você, para agora o segundo turno, você tem uma clareza maior e vai fazer essa exposição maior do seu voto para presidente da República? Nós estamos dentro da mesma linha da majoritária. Nós estamos recebendo adesões dos dois lados. Então tivemos aí o apoio de veneziano, que vota em Lula, da mesma maneira do Cabo Gilberto, que vota em Bolsonaro, e é importante nós não estarmos, que isso é a sabedoria de alguns, querer linkar a eleição nacional com a eleição estadual. Isso já aconteceu em alguns lugares no Brasil e foi desastroso. Ah, não, vamos votar em fulano porque ele é o candidato de Bolsonaro, ou vamos votar em cicrano porque ele é o candidato de Haddad, me referindo à eleição passada. E às vezes você deixa de ver a consistência do candidato, deixa de ver as propostas do candidato, deixa de ver o histórico do candidato para analisar a companhia dele. Isso é um equívoco profundo. Então, foi deixado aqui muito claro, a Paraíba é um estado que tem que dialogar com qualquer presidente. A distância exagerada, muitas vezes, do atual governador de diálogo, eu não estou dizendo de adesão, nem de concordar com a leitura política do presidente, nos trouxe prejuízo. Então, a Paraíba não pode ser penalizada pelo gosto do governante de plantão. Então, se o presidente for Bolsonaro, o governador foi Pedro, Pedro vai dialogar, vai conversar com Bolsonaro ou com Lula, independente do que acha dos dois. Ali, no dia 1º, aliás, no dia 30 à noite, nós já vamos ter o governador eleito, o presidente eleito. E eu gosto sempre de repetir essa frase. Eleitos pela maioria do desejo da população e dali para frente, nos próximos 4 anos, esses serão os deputados, os senadores, os governadores e o presidente. Nós temos que respeitar essa vontade. Então, respeitar a vontade popular e trazer o melhor para a Paraíba. A Paraíba tem uma série de dificuldades, como foi dito ontem. Eu, por exemplo, sou muito votado no Brejo, não tem água. Nós estamos falando de um governador que tem 8 mandatos como secretário, 8 anos como secretário de Recursos Hídricos, mais 4 como governador, não tem água. Esse problema tem que ser resolvido. A população do Brejo, no exemplo que eu estou citando, no meu entendimento, não deve estar preocupado se o governador está com Lula ou Bolsonaro, ou Pedro está com Lula ou Bolsonaro. Tem que estar preocupado se quando ele abre a torneira dele, se sai água ou se não sai água. Deputado, dentro desse segundo turno, a gente está vendo algumas adesões ali dentro da base de Pedro Cunha Lima, base essa que você está desde o primeiro turno, né? já votando em Pedro para governador, mas agora a gente está acompanhando a adesão de Valber Virgulino, a adesão do pastor Sérgio Queiroz, a adesão do Cabo Gilberto, todos pretensos candidatos a prefeito de João Pessoa nas próximas eleições. Você ainda escapou de Nilvan, porque ficou neutro, não ia, mas não foi. Você se sente ameaçado com tanta gente prefeitável em João Pessoa, dentro da sua base? Você responde daqui a pouquinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só e volta conversando com o deputado reeleito Rui Carneiro.